Pasta 9. 9. Zia separa uma briga de lava. Sede. Eu havia me tornado uma especialista em ir visitar a casa de repouso divina, o que era uma declaração triste sobre minha vida. Na primeira vez que Carter e eu fomos até lá, viajamos pelo Rio da Noite, despencamos por uma catarata de fogo e quase morremos em um lago de lava. Desde então descobri que eu podia simplesmente invocar Isis para me transportar, pois ela conseguia abrir passagens para muitos locais no Duat. Mas, para ser sincera, lidar com Isis era quase tão irritante quanto nadar no fogo. Depois de minha conversa via Shabbat com Carter, encontrei Zia em um penhasco de pedra calcária sobre o Nilo. Já era meio-dia no Egito. Eu havia levado mais tempo do que esperava para me adaptar à diferença de fusos depois da viagem de Portal. Após vestir roupas mais adequadas, almocei rapidamente e discuti estratégias com Amós no Salão das Eras. Em seguida, Zia e eu voltamos à superfície. Agora estávamos nas ruínas de um altar para Ísis no rio ao sul do Cairo. Era um bom lugar para invocar a deusa, mas não tínhamos muito tempo. Zia ainda vestia seu traje de guerra, calça cargo de estampa camuflada e camiseta verde-oliva. Seu cajado estava pendurado nas costas e a varinha pendia do cinto. Ela vasculhava a mochila, conferindo suprimentos uma última vez. — O que Carter disse? Ela perguntou. — Isso mesmo, querido irmão. Saí de perto de Zia antes de ir falar com você. Então ela não ouviu nenhuma daquelas provocações. Sério? Eu não sou tão cruel. Contei a ela nossa conversa, mas não consegui falar que o espírito de minha mãe corria perigo. Eu tinha uma ideia geral do problema depois da conversa com Anubis, é claro, mas saber que o fantasma de nossa mãe estava encolhido embaixo de um penhasco, em algum lugar do Duat, resistindo à força da sombra da serpente, bem, essa informação se alojara em meu peito como uma bala. Se eu tentasse tocá-la, temia que ela perfurasse meu coração e me matasse. Expliquei sobre tio Vini e meu amigo fantasma traiçoeiro e que pretendíamos pedir a ajuda dele. Zia pareceu apavorada. — Setne? O Setne? Carter tem noção? Sim. E Todd deu essa sugestão? Sim. E você concordou? Sim. Ela olhou para o Nilo. Talvez estivesse pensando em seu vilarejo natal, que existira às margens dali até ser destruído pelas forças de Apófis. Talvez ela estivesse imaginando o vilarejo inteiro desmoronando no mar de caos. Pensei que ela diria que nosso plano era insano, que talvez ela me abandonasse e voltasse ao primeiro nomo. Mas acho que Zia havia se acostumado com a família Kane, coitada. Àquela altura ela já devia saber que todos os nossos planos eram insanos. Certo, ela disse. Como chegamos a essa casa de repouso dos deuses? Só um momento. Fechei os olhos e me concentrei. Alô, Isis? Pensei. Tem alguém em casa? Sede, a deusa respondeu imediatamente. Em minha mente ela surgia como uma mulher altiva com cabelos negros trançados. O vestido era completamente branco. Suas asas reluzentes cintilavam como raios de luz atravessando água limpa. Eu queria bater nela. Ora, ora, falei. Se não é minha boa amiga que decide com quem posso namorar. Ela teve a ousadia de reagir com surpresa. Está se referindo a Anubis? Acertou de primeira. Eu devia ter parado aí, já que precisava da ajuda dela. Mas vê-la flutuar ali, toda majestosa e cintilante, me deixou mais furiosa do que nunca. Como você se atreve, hein? Agir por minhas costas, conspirar para afastar Anubis de mim. O que você tem a ver com isso? Por incrível que pareça, Isis manteve a calma. Sede, há coisas que você não entende. Há regras. Regras? Perguntei. O mundo está prestes a acabar e você está preocupada com os garotos que são socialmente aceitáveis para mim? Isis uniu as pontas dos dedos. As duas questões estão mais ligadas do que você imagina. As tradições do Maat devem ser seguidas, ou o caos vence. Imortais e mortais só podem interagir de maneiras específicas, limitadas.
Além do mais, você não pode se distrair. Estou lhe fazendo um favor. Um favor, repeti. Se você quer me fazer um favor de verdade, precisamos de uma passagem para a quarta casa da noite, a casa do descanso, terras ensolaradas, ou seja qual for o nome que você prefere. Depois disso, pode parar de se meter em minha vida pessoal. Talvez eu tenha sido grosseira, mas Isis havia passado dos limites, sim. Além do mais, por que eu devia agir de maneira apropriada com uma deusa que já havia alugado espaço em minha cabeça? Isis devia saber como eu era. A deusa suspirou. Cede. Proximidade com os deuses é uma situação perigosa. Deve ser controlada com o máximo de cuidado. Você sabe disso. Seu tio ainda está marcado pela experiência com Sete. Até sua amiga Zia está sofrendo. Como assim? Perguntei. Se você se unir a mim, vai entender, Isis prometeu. Sua mente ficará clara. Já passou da hora de nos unirmos mais uma vez e somarmos nossas forças. Aí estava, o papo de vendedor. Toda vez que eu invocava Isis, ela tentava me convencer a me unir a ela como havíamos feito antes. Mortal e deusa habitando um corpo, agindo com uma só vontade. E eu sempre dizia não. Então, arrisquei, a proximidade com os deuses é perigosa, mas você mal pode esperar para unir forças comigo de novo. Que bom que você está preocupada com minha segurança. Isis estreitou os olhos. Nossa situação é diferente, Cede. Você precisa de minha força. Era tentador, com certeza. Ter todo o poder de uma deusa a meu dispor era o máximo. Como o olho de Isis, eu me sentiria confiante, implacável, completamente destemida. Era um nível de poder viciante, e esse era o problema. Isis podia ser uma boa amiga, mas suas intenções nem sempre eram as melhores para o mundo mortal. Ou para Cede e Caine. Ela era movida pela lealdade a seu filho Horus. Faria qualquer coisa para vê-lo ocupando o trono dos deuses. Era ambiciosa, vingativa, tinha sede de poder e invejava qualquer um que pudesse ter mais magia do que ela. Isis alegava que minha mente ficaria mais clara se eu a deixasse se hospedar. O que ela queria dizer, na verdade, é que eu passaria a ver tudo pela perspectiva dela. Seria mais difícil separar meus pensamentos dos dela. Eu poderia até passar a acreditar que ela estava certa em me afastar de Anubis. Ideia horripilante. Infelizmente, Isis não estava de todo errada sobre unirmos forças. Mais cedo ou mais tarde precisaríamos fazer isso. Não havia outra maneira de eu ter o poder necessário para desafiar Apophis. Mas agora não era o momento. Eu queria continuar como Cede e Caine o máximo de tempo possível, apenas meu eu maravilhoso, sem nenhuma carona divina. Em breve, respondi. Tenho coisas a fazer antes. Preciso ter certeza de que minhas decisões serão minhas. Agora, quanto àquela passagem para a casa do descanso. Isis era ótima em demonstrar mágoa e criticar ao mesmo tempo, o que devia ter feito dela uma mãe insuportável. Eu quase sentia pena de Horus. Cede Caine, ela disse. Você é minha mortal preferida, minha maga escolhida. E mesmo assim não confia em mim? Não me dei o trabalho de desmenti-la. Isis sabia como eu me sentia. A deusa abriu os braços resignada. Muito bem, mas o caminho dos deuses é a única resposta. Para todos os Caine e para aquela ali. Ela inclinou a cabeça na direção de Zia. Você precisará aconselhá-la, Cede. Ela deve aprender o caminho depressa. Como assim? Perguntei de novo. Eu queria muito que ela parasse de fazer charadas. Os deuses são bastante irritantes com essa mania. Zia era muito mais experiente que eu em magia. Eu não sabia como poderia aconselhá-la. Além do mais, ela era uma elementalista do fogo. Ela tolerava os Caine, mas nunca havia demonstrado o menor interesse pelo caminho dos deuses. Boa sorte, Isis falou. Vou esperar seu chamado. A imagem da deusa tremulou e desapareceu. Quando abri os olhos, um quadrado de escuridão do tamanho de uma porta pairava no ar. Cede? Zia perguntou. Você ficou quieta por tanto tempo que eu estava começando a me preocupar. Não precisava, tentei sorrir.
Isis gosta de falar, só isso. Próxima parada, quarta casa da noite. Vou ser franca. Nunca entendi direito a diferença entre os portais rodopiantes de areia que os magos podem invocar com artefatos e as portas de escuridão que os deuses conjuram. Talvez os deuses usassem uma rede sem fio mais avançada. Talvez simplesmente tivessem uma pontaria melhor. Seja como for, o portal de Isis era muito mais confiável que aquele que eu havia criado para chegar ao Cairo. Ele nos deixou bem no saguão das terras ensolaradas. Assim que atravessamos, Zia examinou o ambiente e franziu o senho. Onde estão todos? Boa pergunta. Havíamos chegado à casa de repouso divina correta, os mesmos vasos de plantas, o mesmo saguão enorme com janelas dando para o lago de fogo, as mesmas fileiras de colunas de pedra calcária exibindo cartazes cafonas de idosos sorridentes e frases como "Estes são seus séculos dourados". Mas o posto de enfermagem da casa de repouso estava vazio. Suportes para soro amontoavam-se em um canto como se estivessem fazendo uma reunião. Os sofás estavam vazios. Nas mesas de centro havia tabuleiros com partidas interrompidas de damas e Senet. Ah, odeio Senet. Olhei para uma cadeira de rodas tentando imaginar aonde seu dono havia ido, quando de repente a cadeira pegou fogo e virou um amontoado de couro queimado e metal derretido. Recuei, assustada. Atrás de mim, Zia segurava uma bola incandescente de fogo. Seus olhos estavam tão arregalados como os de um animal encurralado. Ficou maluca? Gritei. O que está... Ela arremessou a segunda bola de fogo no posto de enfermagem. Um vaso cheio de margaridas explodiu com uma chuva flamejante de pétalas e cacos de cerâmica. Zia! Ela não parecia me ouvir. Invocou outra bola de fogo e mirou nos sofás. Eu devia ter corrido para me proteger. Não estava preparada para morrer tentando salvar estofados pavorosos. Em vez disso, saltei para cima de Zia e agarrei seu pulso. Zia, pare com isso! Ela me encarou com chamas nos olhos. E estou falando no sentido literal. Suas íris haviam se transformado em discos de fogo alaranjado. Era aterrorizante, é claro, mas resisti. Ao longo do último ano eu havia me acostumado a surpresas. Minha gata era uma deusa, meu irmão se transformava em falcão e Félix produzia pinguins na lareira várias vezes por semana. Zia, falei com firmeza, não podemos incendiar a casa de repouso. O que deu em você? Uma expressão confusa surgiu no rosto de Zia. Ela parou de se debater. Seus olhos voltaram ao normal. Ela olhou para a cadeira de rodas derretida, depois para os restos fumegantes do buquê no carpete. Fui eu que decidiu que aquelas margaridas tinham que morrer? Concluí por ela. Sim, foi você. Felizmente ela apagou a bola de fogo porque estava começando a cozinhar meu rosto. Sinto muito, Zia murmurou. Eu pensei que tivesse isso sob controle. Sob controle? Soltei a mão dela. Quer dizer que tem jogado muitas bolas de fogo ultimamente? Ela ainda parecia confusa, os olhos vagando pelo saguão. Não, talvez. Às vezes eu apago, recobro a consciência e não me lembro do que fiz. Como agora? Ela assentiu. Amós disse. No início ele pensou que talvez fosse um efeito colateral do tempo que passei naquela tumba. Ah, a tumba. Durante meses, Zia ficou trancada em um sarcófago aguado enquanto seu Shabit andava por aí em seu lugar. O sacerdote leitor-chefe Iskandar pensava que assim protegeria a verdadeira Zia. De Set? De Apófis? Ainda não tinha certeza. De qualquer maneira, não me pareceu a ideia mais genial de um mago supostamente sábio de 2000 anos. Durante o sono, Zia suportou pesadelos horríveis, como seu vilarejo em chamas e Apófis destruindo o mundo. Acho que isso poderia levar a uma crise bem feia de estresse pós-traumático. Você disse que Amós pensou isso no início, comentei. A história não para aí, então? Zia olhou para a cadeira de rodas derretida. A luz do lado de fora fazia os cabelos dela parecerem ter um tom de ferrugem. Ele esteve aqui, Zia murmurou.
Esteve aqui durante milênios, preso. Levei um tempo para processar aquilo. Você está falando de Ra. Ele estava infeliz e sozinho, Zia continuou. Havia sido forçado a abdicar do trono. Abandonou o mundo mortal e perdeu a vontade de viver. Pisei em uma margarida ainda em brasa no tapete. Não sei, Zia. Ele parecia bem feliz quando o acordamos, cantando, rindo e tudo mais. Não. Zia caminhou até as janelas como se estivesse admirando a linda paisagem de enxofre. A mente ainda dorme. Passei um tempo com ele, Sede. Observei as expressões de Ra enquanto ele cochila. Ouvi seus resmungos e choros. Aquele corpo velho é uma jaula, uma prisão. O verdadeiro Ra está preso lá dentro. Agora ela começava a me preocupar. Eu podia lidar com bolas de fogo, mas com um discurso incoerente, não muito bem. Acho que faz sentido você sentir compaixão pelo Ra, falei. Você é uma elementalista do fogo. Ele é um deus meio esquentado. Você esteve presa naquela tumba. Ra esteve preso em uma casa de repouso. Talvez tenha sido por isso que você apagou agora há pouco. Este lugar a fez se lembrar de sua prisão. Isso aí. Sadie Kane, psicóloga júnior. E por que não? Eu havia passado muito tempo diagnosticando minhas amigas malucas, Liz e Emma, em Londres. Zia olhava para o lago incandescente. Eu tinha a impressão de que minha tentativa de terapia não havia sido muito terapêutica. Amos tentou me ajudar, ela falou. Ele sabe o que estou enfrentando. Lançou em mim um encantamento para a concentração, mas... Ela balançou a cabeça. Está piorando. Hoje é o primeiro dia em semanas que não cuido de Ra, e quanto mais tempo passo com ele, mais meus pensamentos ficam confusos. Agora, quando invoco o fogo, tenho dificuldade para controlá-lo. Até feitiços simples que pratico há anos. Canalizo o poder demais. Se isso acontece durante um apagão... Eu entendia por que ela soava tão assustada. Os magos precisam tomar cuidado com feitiços. Se canalizarmos poder demais, podemos, sem querer, esgotar nossas energias. Aí o feitiço vai se abastecer diretamente da força vital do mago, e as consequências serão desagradáveis. Você precisará aconselhá-la, Isis me dissera. Ela deve aprender o caminho depressa. Um pensamento incômodo começou a se formar. Lembrei a alegria de Ra quando conheceu Zia, quando tentou dar a ela seu último escaravelho. Ele havia balbuciado sem parar sobre zebras, talvez se referindo a Zia, e agora Zia começara a se aproximar do velho deus, chegando até a tentar queimar a casa de repouso onde ele estivera preso por tanto tempo. Isso não podia ser bom, mas que conselho eu poderia dar se não tinha ideia do que estava acontecendo? Os avisos de Isis ecoavam em minha cabeça. O caminho dos deuses era a resposta para todos os Kane. Zia sofria. Amos ainda estava marcado pelo tempo que passara com Sete. Zia, hesitei. Você disse que Amos sabe o que você está enfrentando. Foi por isso que ele pediu que Bastet te cuidasse de Ra hoje? Para você se afastar um pouco do Deus Sol? Acho que sim. Tentei acalmar minha respiração. E então fiz a pergunta mais difícil. No centro de comando, Amos disse que ele precisaria usar outros meios para enfrentar os inimigos. Ele não estava sendo incomodado por Sete, estava? Zia não quis me encarar. Sede, eu prometi a ele... deuses do Egito, ele está invocando Sete... tentando canalizar o poder dele depois de tudo que Sete fez com ele? Por favor, diga que não. Ela não respondeu, o que já era uma resposta. Ele vai ser dominado, gritei. Se os magos rebeldes descobrirem que o sacerdote eleitor-chefe está mexendo com o deus do mal, exatamente como suspeitavam, Sete não é só o deus do mal, Zia me lembrou. Ele é tenente de Ra. Defendeu o Deus Sol de Apófis. E você acha que isso conserta tudo? Balancei a cabeça incrédula. E agora Amos acredita que você está tendo dificuldade com Ra? Será que ele pensa que Ra está tentando... Apontei para a cabeça de Zia. Sede, por favor.
A voz dela falhou, angustiada. Acho que não foi justo pressioná-la. Ela parecia ainda mais confusa que eu. Mesmo assim, eu odiava a ideia de Zia estar desorientada quando faltava tão pouco tempo para a batalha final. Tendo blackout de memória e arremessando bolas de fogo ao azar, perdendo controle sobre o próprio poder. Pior ainda era a possibilidade de que Amós tivesse alguma ligação com Sete, de que ele tivesse escolhido deixar aquele deus horrível voltar para dentro de sua cabeça. O pensamento fez meu estômago dar um tiete, o nó de Ísis. Imaginei meu antigo inimigo Michel Desjardins criticando. Ne voyez-vous pas, Sadie Kane? É nisso que dá o caminho dos deuses. É por isso que a magia foi proibida. Chutei os restos derretidos da cadeira de rodas. Uma roda torta rangeu e balançou. Vamos ter que adiar essa conversa, decidi. Estamos ficando sem tempo. Agora, para onde foram todos os velhos? Zia apontou a janela. Ali, ela disse com calma. Foram passar um dia na praia. Descemos até a praia de areia negra às margens do Lago de Fogo. Aquele lugar não teria sido minha primeira opção para as férias, mas deuses idosos se estiravam em espreguiçadeiras sob guarda-sóis coloridos. Outros roncavam em toalhas ou estavam sentados em cadeiras de rodas e apreciavam a vista agitada. Uma deusa enrugada com cabeça de ave usando maiô construiu uma pirâmide de areia. 2 homens idosos, presumi que fossem deuses do fogo, estavam mergulhados até a cintura nas chamas, rindo e jogando lava um no rosto do outro. A enfermeira Tawarete abriu um grande sorriso quando nos viu. Sadie, ela chamou. Você veio cedo nesta semana e trouxe uma amiga. Normalmente eu não teria ficado parada enquanto uma hipopótama vinha correndo me abraçar, mas já estava acostumada com Tawarete. Ela havia trocado os sapatos de salto alto por sandálias. Fora isso, vestia o habitual uniforme branco de enfermeira. A maquiagem de rímel e batom estava bem feita para uma hipopótama, e os vistosos cabelos negros tinham sido presos sob a touca. A blusa apertada demais se abria na barriga enorme, talvez sinal de gravidez permanente, já que ela era a deusa do parto, ou talvez sinal de consumo exagerado de cupcakes. Eu nunca tive certeza. Ela me abraçou sem me esmagar, e eu era profundamente grata por isso. Seu perfume de lilás lembrava minha avó e o toque de enxofre em suas roupas lembrava meu avô. Tawarete, falei. Esta é Zia Rashid. O sorriso de Tawarete desapareceu. Entendo. Nunca havia deusa hipopótama tão incomodada. Será que ela, de alguma forma, sabia que Zia tinha derretido a cadeira de rodas e incinerado as margaridas? Quando o silêncio se tornou desconfortável, Tawarete recuperou o sorriso. Desculpe, sim. Olá, Zia. É que você parece... deixa pra lá. É amiga de Bess também? Na verdade, não, Zia admitiu. Quer dizer, acho que sim, mas estamos aqui em uma missão, falei. A situação no mundo superior está um pouco complicada. Contei a Tawarete sobre os magos rebeldes, os planos de ataque de Apophis e nosso projeto louco de encontrar a sombra da serpente e pisoteá-la até a morte. Tawarete apertou as mãos de hipopótamo. Céus! Dia do juízo final amanhã? Devia ter noite de bingo na sexta-feira. Meus pobres queridos ficarão tão desapontados. Ela olhou para os pacientes idosos na praia, alguns dormindo e babando, ou comendo areia, ou tentando conversar com a lava. Então suspirou. Eu acho que seria melhor não lhes dizer nada. Eles estão aqui há eras, esquecidos pelo mundo mortal. Agora têm que perecer com todo mundo. Eles não merecem esse destino. Tive vontade de lembrá-la que ninguém merecia esse destino, nem meus amigos, nem minha família e, com certeza, nem uma jovem genial chamada Sadie Kane,
que tinha a vida toda pela frente. Mas Tawaret era tão caridosa que não quis soar egoísta. Ela não parecia nem um pouco preocupada com o próprio destino, só com os deuses decadentes de quem cuidava. Ainda não desistimos, prometi. Mas esse seu plano... Tawaret estremeceu, causando um tsunami de pele flácida de hipopótamo. É impossível. Tanto quanto reviver o Deus Sol? Perguntei. Ela aceitou com um dar de ombros. Muito bem, querida. Admito que você já fez o impossível antes. No entanto... Ela olhou para Zia como se a presença de minha amiga ainda a deixasse nervosa. Bem, eu tenho certeza de que você sabe o que está fazendo. Como posso ajudar? Podemos ver Bes? Perguntei. É claro, mas infelizmente ele não mudou. Tawaret nos guiou pela praia. Nos últimos meses eu havia visitado Bes pelo menos uma vez por semana, então conhecia de vista muitos dos deuses idosos. Via a deusa sapo Reket em cima de um guarda-sol, como se ela fosse uma Vitória Régia. Ela projetou a língua para pegar algo no ar. Havia moscas no Duat? Mais adiante vi o deus ganso Gengenwer, cujo nome, não estou brincando, significava grande grasnador. Na primeira vez que Tawaret me disse isso, quase cuspi o chá. Sua suprema grasnadeza cambaleava pela praia, grasnando para acordar os outros deuses. Ainda assim, sempre que eu ia lá, o grupo estava diferente. Alguns deuses desapareciam, outros apareciam. Deuses de cidades que não existiam mais. Deuses que só haviam sido idolatrados por alguns séculos até serem substituídos por outros. Deuses tão velhos que haviam esquecido o próprio nome. A maioria das civilizações deixou para trás fragmentos de cerâmica, monumentos ou literatura. O Egito era tão antigo que deixara uma montanha de divindades. Ao longo do caminho, passamos pelos dois velhinhos excêntricos que eu havia visto brincando na lava. Agora lutavam no lago com a lava na altura da cintura. Um deles bateu no outro com um anque e gritou. É meu pudim! Meu pudim! Ah, céus! Tawaret disse. Abraça Fogo e Pé Quente começaram de novo. Reprimiu uma gargalhada. Pé Quente? Que nome divino é esse? Tawaret examinou o lago flamejante como se procurasse um jeito de entrar ali sem ser incinerada. Eles são deuses do Salão do Julgamento, querida. Coitadinhos. Antes havia 42, cada um encarregado de julgar um crime. Mesmo nos velhos tempos, nunca conseguimos manter tudo em ordem. Agora, ela deu de ombros, estão esquecidos, infelizmente. Abraça Fogo, aquele com o anque, era o deus dos assaltos. Receio que isso o tenha deixado paranoico. Ele sempre acha que Pé Quente roubou seu pudim. Eu vou ter que apartar a briga. Pode deixar, Zia disse. Tawaret ficou tensa. Você, minha querida? Fiquei com a impressão de que ela ia chamá-la de algo diferente de querida. O fogo não vai me incomodar, Zia garantiu. Vocês duas vão em frente. Eu não sabia como Zia podia ser tão confiante. Talvez ela simplesmente preferisse nadar em chamas a ver Bes em seu estado atual. Se fosse isso, eu não podia criticá-la. A experiência era perturbadora. Qualquer que fosse o motivo, Zia caminhou para o lago e entrou na lava como uma salva-vidas não inflamável. Tawaret e eu continuamos caminhando pela praia. Chegamos ao lugar onde o barco solar de Ra havia ancorado na primeira vez que Carter e eu estivemos ali. Bes estava sentado no final do pier em uma confortável poltrona de couro que Tawaret provavelmente havia levado até ali só para ele. Bes usava uma camisa havaiana azul e vermelha limpa e bermuda caque. Seu rosto estava mais magro do que na primavera anterior, mas fora isso, ele parecia igual.
O mesmo ninho desgrenhado de cabelos negros, a mesma juba eriçada que passava por barba, o mesmo rosto adoravelmente grotesco que me lembrava um pug. Mas a alma de Bess se fora. Com o olhar perdido no lago, ele não exibiu qualquer reação quando me ajoelhei a seu lado e peguei a sua mão peluda. Lembrei-me da primeira vez que ele salvara minha vida. Me buscou com uma limusine cheia de tralha, me levou à ponte Waterloo e depois afugentou 2 deuses que me perseguiam. Ele saíra do carro vestindo apenas uma sunga e gritara "Buh!". Sim, ele havia sido um amigo de verdade. Querido Bess, falei, vamos tentar ajudar você. Contei a ele tudo o que havia acontecido desde minha última visita. Eu sabia que ele não podia me ouvir. Desde que seu nome secreto fora roubado, sua mente simplesmente não estava lá. Mas falar com ele fazia-o me sentir melhor. Tawaret fungou. Eu sabia que ela sempre amou Bess, embora ele nem sempre houvesse correspondido. Não poderia haver ninguém melhor para cuidar dele. Ah, Sede. A deusa hipopótama enxugou uma lágrima. Se você puder realmente ajudá-lo, eu faria qualquer coisa. Mas como é possível? Sombras, respondi. Um cara chamado Setne. Ele encontrou um jeito de usar sombras em um feitiço de execração. Se o Sheut é um backup da alma e se a magia de Setne puder ser usada com um efeito contrário... Tawaret arregalou os olhos. Você acredita que pode usar a sombra de Bess para trazê-lo de volta? Sim. Eu sabia que parecia loucura, mas eu precisava acreditar. Falar isso para Tawaret, que gostava de Bess ainda mais do que eu... Bem, eu simplesmente não podia desapontá-la. Além do mais, se conseguíssemos fazer isso por Bess, então, quem sabe? Talvez pudéssemos usar a mesma magia para deixar o deus Sol Ra de novo em condições de lutar. Mas uma coisa de cada vez. Eu pretendia cumprir minha promessa ao deus anão. Tenho um problema, falei. E espero que você possa me ajudar a encontrar a sombra de Bess. Não sei muito sobre o que os deuses fazem com seus Sheuts e tal. Pelo que entendi, vocês costumam escondê-los, certo? Tawaret deslocou o peso do corpo, nervosa, fazendo as tábuas do pier rangerem. Sim. E espero que eles sejam meio parecidos com nomes secretos, continuei. Como não posso perguntar a Bess onde está a sombra dele, pensei em perguntar à pessoa de quem ele era mais próximo. Achei que a melhor opção seria você. Ver um hipopótamo corar é bem estranho. Tawaret quase parecia delicada, de um jeito pesado. Eu vi a sombra dele uma vez, ela admitiu. Durante um de nossos melhores momentos juntos. Estávamos sentados no muro do templo em Sais. Como? Uma cidade no delta do Nilo, Tawaret explicou. Lar de uma amiga nossa, a deusa caçadora Neit. Ela gostava de nos convidar para caçadas. Nós... fazíamos a presa sair dos esconderijos. Imaginei Tawaret e Bess, 2 deuses com poderes de superfeiura, atravessando pântanos de mãos dadas e gritando "buh" para assustar bandos de codornas. Decidi não registrar essa imagem. Enfim, Tawaret continuou. Uma noite depois do jantar, Bess e eu estávamos sozinhos, sentados no muro do templo de Neit, vendo a lua se erguer acima do Nilo. Ela fitou o deus anão com olhos tão amorosos que não pude deixar de imaginar a mim mesma sentada naquele muro, vivendo uma noite romântica com Anubis. Não, com Walt. Não. Minha vida era horrível. Suspirei infeliz. Continue, por favor. Não conversamos sobre nenhum assunto especial, Tawaret lembrou. Ficamos de mãos dadas, só isso. Mas me senti muito próxima dele. Só por um momento olhei para o muro de adobe em que estávamos e vi a sombra de Bess à luz de uma tocha. Normalmente os deuses não mantêm suas sombras tão perto. Ele devia confiar muito em mim para mostrá-la.
Perguntei isso a ele e Bes riu e respondeu: aqui é um bom lugar para minha sombra. Acho que vou deixá-la aqui. Assim ela pode ser sempre feliz, mesmo quando eu não estiver. A história era tão fofa e triste que quase não suportei. Na praia, o velho deus abraça-fogo gritava algo sobre pudim. Zia estava no lago tentando separar os dois deuses enquanto eles jogavam lava nela, um de cada lado. Incrivelmente, o fogo não parecia incomodá-la. Olhei para Tawaret. Essa noite em Sais, quanto tempo tem? Alguns milhares de anos. Meu coração ficou apertado. Há alguma chance de a sombra ainda estar lá? Ela deu de ombros, impotente. Sais foi destruída há séculos. O templo desapareceu. Camponeses demoliram as velhas construções e usaram os adobes como fertilizante. Boa parte do terreno virou pântano. Droga! Nunca fui muito fã de ruínas egípcias. De vez em quando eu mesma me sentia tentada a demolir alguns templos. Mas só dessa vez desejei que as ruínas tivessem sobrevivido. Queria socar aqueles camponeses. Então não há esperança? Perguntei. Sempre há esperança, Tawaret respondeu. Você poderia vasculhar a região, chamando pela sombra de Bes. Você é amiga dele. Se ele continuar lá, talvez apareça para você. E se Neite ainda estiver por ali, talvez possa ajudar. Quer dizer, caso ela não prefira caçar você. Decidi não pensar nessa possibilidade. Eu já tinha problemas demais. Precisamos tentar. Se conseguirmos encontrar a sombra e decifrar o feitiço certo. Mas, Sede, a deusa disse, você tem tão pouco tempo. Precisa deter Apófis. Como pode ajudar Bes também? Olhei para o deus anão. Depois me inclinei e beijei sua testa enrugada. Fiz uma promessa, respondi. Além do mais, precisamos dele se quisermos vencer. Eu acreditava mesmo nisso? Sabia que Bes não conseguiria assustar Apófis só gritando bu, por mais pavoroso que ficasse de sunga. No tipo de batalha à nossa frente, eu não sabia se um deus a mais sequer faria diferença. E eu tinha menos certeza ainda de que essa ideia da sombra às avessas poderia dar certo com Ra. Mas eu precisava tentar com Bes. Se o mundo acabasse dali a 2 dias, eu não iria para a morte sem antes saber que havia feito de tudo para salvar meu amigo. De todas as deusas que eu havia conhecido, Tawaret era quem melhor podia entender meus motivos. Ela pôs as mãos nos ombros de Bes de forma protetora. Nesse caso, Sede Kane, desejo-lhe sorte, por Bes e por todos nós. Eu a deixei no pier, parada atrás de Bes, como se os 2 deuses estivessem apreciando juntos um pôr-do-sol romântico. Na praia, juntei-me a Zia, que espanava cinzas dos cabelos. Tirando alguns buracos queimados na calça, ela parecia perfeitamente bem. Zia apontou para abraça-fogo e pé quente que brincavam de novo na lava. Eles não são tão ruins, ela disse. Só precisavam de um pouco de atenção. Como bichinhos de estimação, sugeri. Ou meu irmão. Zia sorriu. Conseguiu a informação de que precisava? Acho que sim, respondi. Mas primeiro temos que ir ao salão do julgamento. Está quase na hora de julgar em Setne. Como vamos chegar lá? Outra passagem? Olhei para o lago de fogo pensando no problema. Eu lembrava que o salão do julgamento ficava em uma ilha em algum lugar naquele lago. Mas a geografia do Duat é meio confusa. O salão podia ficar em um nível totalmente diferente do Duat. Ou o lago podia ter 9 bilhões de quilômetros de extensão. Eu não gostava da ideia de contornar a margem atravessando território desconhecido ou de atravessar nadando. E certamente não queria discutir com Isis de novo. Então avistei algo no meio das ondas flamejantes. A silhueta de um barco a vapor conhecido se aproximando. 2 chaminés deixando um rastro luminoso de fumaça dourada e uma roda girando na lava.
Meu irmão, abençoado seja seu coração, era completamente louco. Problema resolvido, eu disse. Carter vai nos dar uma carona.